Olá, seja bem-vindo ao Vale a Pena, o programa no qual os nossos convidados compartilham suas preferências culturais, dando dicas sobre o que é essencial ouvir, ler e visitar. E hoje meu convidado é um artista plástico e educador. Eu converso no Vale a Pena de hoje com Juni Capê. Olá, Juni, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Um prazer ter você aqui. Todos nós. Juni, vou começar o nosso papo falando um pouco da sua formação e da sua atuação. Você é formado em tradução aqui pela Unesp, né? Exato. E pelo IBILSE. E como que veio a arte? Como é que a arte aparece e toma conta da sua vida? Pois é, até pensando nisso essa semana, ela já estava antes, na verdade, né? Ela vem de Santos, eu sou de Santos, cresci em Santos, e eu sempre foi essa relação com a cidade. Com uns 15, 14, até antes, com 12, 13 anos, comecei a pichar. Então a relação é essa, de pichação. Aí a pichação estava muito constante na cidade, a prefeitura promoveu um projeto para adotar esses pichadores. Aí eu transitei para o mural e para o grafite e foi essa prática, essa noção já de cidade, rua, expressão com a cidade. E isso ainda muito jovem. Pré-faculdade, né, no ensino médio. Então aí mural, grafite. E aí do grafite eu vim para Rio Preto. Então, e naturalmente com o grafite e começando a conhecer arte, ver arte, comecei a ter essa noção essa ideia, essa vontade de produzir. Então é uma coisa inata mesmo, é legal pensar nisso. E até na época do vestibular, agora analisando para trás, acho que eu fiquei com medo de prestar visuais, né? Tipo, podia ter prestado o curso de graduação em artes. E não, e eu optei por mais uma coisa, que era a língua, que eu também gostava bastante, né? Ou a língua ou as artes. Aí eu optei pela língua e até na hora de prestar eu prestei francês e espanhol, porque eu já tinha o inglês. Então era bom, já que eu vou aprender, aprendi mais uma nova língua. E aí foi isso, são 3 línguas. E esse medo foi por talvez o medo de um mercado para absorver esse artista? Sim, inconsciente é uma coisa, um conservadorismo talvez inconsciente, assim, de será que eu vou investir mesmo de verdade? E no final não teve jeito, né? Tentei fugir, não adiantou, e depois eu fui fazer especialização em arte, então... Não teve jeito. Não teve jeito. E um pouco do que você me falou, talvez explique por que sua arte é tão próxima dessa influência urbana, né? Porque você gosta tanto dessa arte urbana. Por que isso te seduz tanto? Essa conversa com o espectador dessa arte na rua é diferente de ver essa arte talvez num outro espaço, num museu, numa galeria? O que me encanta, na verdade, o personagem é a cidade. O que me encanta é a cidade. O meio urbano, vamos chamar assim. Os meios urbanos me encantam, então, e tudo que está em volta dela, né? Eu enxergo ela, quando a gente fala de grafite, eu enxergo como se a gente estivesse pintando a pele dela. Entendi. Né? A cobertura da cidade e o dinamismo que é. Talvez esse dinamismo me fascina também, que você não controla. O que você faz na cidade está lá. Pode demorar anos, pode demorar um dia, pode durar anos ou durar um dia. Então, talvez seja isso, essa inconstância, esse acelerar que reflete na minha diversidade de obra, nesse acelerar, né? Meu trabalho eu até tenho que me preocupar, assim, tomar conta disso, de não ser tão fragmentado. Né? Porque você se expressa na fotografia, no stencil, em diversas plataformas, objeto, vamos dizer assim, né? Na fotografia, no desenho, então é tentar tirar, agora que eu tenho essa consciência disso, eu tentar tirar proveito, né? Potencializar essas linguagens pelo um conceituação que amarre tudo isso. Isso eu já estou feliz, já estou conseguindo enxergar, pelo menos. Juni, mas quando você, por exemplo, vem a inspiração, a vontade de falar de algo ou sobre algo, vem junto à plataforma onde você quer falar disso, ou você pensa sobre isso, ou é de certa forma natural? Por exemplo, meu trabalho atual eu tenho falado de memória. Então, memória, progresso, evolução. É como se eu olhasse para trás para poder entender o futuro, né? Entender o hoje, e mais especificamente a gentrificação, né? Que são a cidade sendo mudada de uma maneira bem agressiva, onde eu arranco a pessoa que morava naquele bairro, transforma aquele bairro e inflaciona aquele bairro. Entendi. E aí é uma coisa de percepção mesmo, porque aqui em Rio Preto, no caso de Rio Preto, eu percebi que, por exemplo, a Bernardino de Campos, nos últimos 5, 7 anos, ela está se transformando aceleradamente. As casas estão sendo demolidas e, no lugar, boxes,
comerciais. Então, é uma tendência. E se você for analisar, não é uma coisa assim nova. A Redentora já aconteceu isso, né? Os bairros já cada espaço são vai encontrando essa gerações evolução. de, né? Já foram gentrificações anteriores. Então, foram atualizações. Como eu estou vivendo essa e estou testemunhando essa, e aí isso me faz assim, impulsos para coisas. Então, desde pegar um tijolo, que a obra atual é essa, de cada gentrificação que eu encontro, eu pego um tijolo. Como se fosse uma memória, um registro daquele daquilo. Espaço. E fotografo. Então, aí já são duas linguagens. Então, tem tanto a obra fotográfica, não como registro, mas como linguagem, e o tijolo que vai ser a memória, a parte de uma outra obra, que agora é o que eu vou apresentar esse ano até numa exposição, que é um muro reconstruído com esses tijolos. Com esses tijolos. Né, que é toda uma tentativa utópica de trazer de volta essa cidade, essa invisível. Você olha só um muro, mas o pensar, que já foi, né? Mas se pensar que cada um daqueles mais de 200 tijolos foram 200 espaços, aí ganha uma potência. Então é isso. As linguagens, elas vêm... Num outro momento eu posso ter 3 meses de impulso de fazer desenho. Como eu fiz uma série específica para o Instagram, por exemplo. Uma série de rostos, né, os caras de pau. Que foi só para o Insta. E digital. Então era uma coisa também, do outro lado da pesquisa, é da memória e da verdade. Quando eu olho para a mídia digital, eu me divirto com o que é verdade e o que é mentira. E aí eu tripudio em cima disso. Eu posto verdades, posto mentiras e fica tudo igual. Para provar, para testar e comprovar que tanto faz. Se você fala verdade ou mentira, ontem... Ali naquele espaço. Naquele espaço é verdade, pode dar reflexo de likes ou não, e amanhã já esqueceram. É verdade. As pessoas não dão conta que se ela apagar o que ela postou ontem, ninguém vai sentir falta. Né? Ô, Juni, e você acha que essa arte, vamos dizer assim, sem limites, né, ou buscando diferentes esferas, é uma tendência hoje? Quem você vê fazendo esse tipo de trabalho que você gosta ou que é uma referência? Sim, é a fragmentação do mundo de hoje, né? A gente entender que o mundo é cada vez mais fragmentado. Aquilo que a gente chama hoje de arte contemporânea é tudo. Né? Tudo. Em questão de linguagem, é tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem vídeo, objeto, os ismos caíram, não tem mais um ismo para reger você. E aí você acaba, nas suas influências fragmentadas, você acaba encontrando uma ou algumas. Então, eu conheço pintores que fotografam, ou escultores que pintam. É uma tendência mesmo não consegue se ater a uma linguagem só. Ou trabalha com instalação, objeto, ou aquela ideia te leva, também tem isso. Aquela ideia, ou aquele conceito, aquele desejo, te leva para uma linguagem. Aí você experimenta naquela linguagem e volta para outra, principal. Eu acho que acontece bastante isso também. E se a gente pudesse agora dar uma dica de que artistas, além de você, trabalham nesse tipo de esfera, quem você citaria? Olha, artistas que estão falando hoje sobre a cidade, o ser humano, colonização, que é um tema interessante do Brasil. Ainda mais para a gente aqui, né? Localmente, poderia falar Paulo Fuscaldo, menino lindo, novo. Falar novo em arte é muito engraçado, porque o artista maduro tem 50 anos, né? Ele começa a pensar bem com 40, 50 anos, então é meio ingrato essa cobrança. E Paulo PJ, bom menino também, lindo. É aqui, mas está em São Paulo, né? Está radicado em São Paulo. O trabalho dele é a pintura, você olha a pintura, mas tem objeto, flerta com a fotografia. Então também, Fuscaldo, o trabalho dele é a linha, só que se fala linha o quê? Linha performance, linha intervenção, ele desenha na rua, desenha num quadro, desenha no papel. Né? O objeto é a linha. O que ele vai fazer com essa linha? Com isso, ou em que plataforma, né? Qual é a inquietação naquele momento? Se ele fala, quero agora deixar essa linha 3D, então ele vai brincar com a escultura, por exemplo. O Paulo Nazaré também é um bom menino de São Paulo, que trabalha com fotografia, com performance, com ações, né? Ele faz coisas. E aí o registro disso, muitas vezes tem isso, a obra da pessoa é um acontecimento. Mas e aí? Como é que eu registro? Como é que eu documento isso? Então aí pode virar foto daquilo ser a obra. Ser mais uma expressão daquela obra. E o registro, eu consigo demarcar a obra com aquilo. Acho que são esses 3 de bate-pronto, assim, que são vigorosos. E que vale a gente a pena E vale a pena conhecer. ter um discurso rico
e olha para a cidade, para o atual, para o hoje. Ô, Júnior, você está com um trabalho agora muito voltado para essa questão do debate e do desenvolvimento da criatividade. Você está com um espaço chamado Casa de Criar. Sim. Eu queria que você me contasse um pouquinho como que é esse espaço. Parece que ele é um misto de galeria com ateliê. Me conta um pouquinho como é o espaço e o objetivo desse espaço. Exato. É um sonho já de uns 10 anos, né? O conceito existe há uns 10 anos e esse ano a gente conseguiu materializar, né? Colocar ele em espaço físico. Então, são exatamente isso, duas frentes. A galeria, que é uma questão política de existir um espaço de arte contemporânea, né? Uma arte contemporânea em Rio Preto, que desde a A2, que acabou já faz mais de 10 anos, não existia. Existe galeria em Rio Preto? Existe, mas pessoal. Entendi. A minha produção. Então, não é essa a ideia é mostrar artistas locais e não, também, né? A gente começa agora olhando para Rio Preto, mas é sem limite. É aberto. É a produção que interessa para a curadoria da casa. Entendi. Tanto eu curando, como convidando um curador para trabalhar. Então é olhar a arte contemporânea que flerta, e aí, claro, as minhas influências, vai flertar com esse urbano, com essas questões mais atuais. Mas não é só artistas oriundos da rua, grafiteiros, que vão expor. A gente teve o Paulo Fuscaldo, teve uma coletiva de Latinhas, o próximo a entrar vai ser o Fusinelli, né, um deus da arte naif, chamada naif primitiva. Para mim ele é contemporâneo, né, como todo mundo, então a gente não vai limitar. E o espaço de ateliê, que é o espaço de atividades formativas, que também eu acredito na minha experiência de formador, de educador, eu acredito nesse incentivo, que isso melhora, potencializa as aptidões do ser humano e é um espaço para formar as pessoas, para estimular, né? Estimular a criatividade, não moldar, sem limite. Né? O segredo é exatamente ir na contramão da educação padrão que está, e no sistema de educação que está, de querer dar nomes, datas, formatos e técnicas. Lá você não aprende técnica, lá você é estimulado a partir do que você traz. Né? Então e a partir disso, criar e estimular e conhecer o novo, ir para novos caminhos e crescer. E sempre ampliar, né? Aumentar o seu leque de referências para utilizar na sua área. Você pode ser um arquiteto, você pode ser um médico, um advogado, um estudante. O importante é ter uma fagulha, essa fagulha ela vai estar menos ou mais acesa, dependendo do quanto você resistiu ao sistema. E a gente quer pôr fogo. Eu falo que eu brinco isso. Meu papel é ficar pondo fogo, cutucando você para você estimular e ser criativo. Que ótimo. É isso. Júnior, a gente faz uma pausa agora. Vale a pena, vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Não saia daí. Brasil tem viagem o ano inteiro. Aproveite! A cada novo destino, uma experiência inesquecível. Partiu férias, partiu Brasil! A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Olá, o Vale a Pena está de volta e a gente continua o nosso papo cultural com o artista plástico e educador Júnior Capê.
Juni, eu começo falando agora, na verdade é um desdobramento do que a gente conversou lá no início, dessa influência do urbano, né, na sua vida e na sua arte. Você também é um pesquisador da cultura hip hop. Sim. Eu queria que você deixasse para os nossos telespectadores algumas dicas de o que vale a pena conhecer nesse espaço e por que vale a pena. Então, sim, pode ser uma dica de rap, pode ser um b-boy bacana, a gente tem um bom cenário do hip hop, sim, em Rio Preto. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Sim, é muito legal, até isso, uma das coisas positivas que me vincularam com a cidade é a questão da cena da cultura hip hop em Rio Preto. De alguma maneira inexplicável, a 500 quilômetros, né, do centro cultural, existe um foco de cultura hip hop praticada há mais de 2 décadas. Exatamente. Que se renova, o legal é isso. Podia ter sido uma coisa que aconteceu, 5 meninos foram para São Paulo, se contaminaram, praticaram e eles cresceram e acabou. Não. Né, durou, está durando e está se renovando. Então isso é muito legal. E coloca Rio Preto exatamente no mapa nacional e até internacional. Verdade. Da cultura hip hop. E falar hip hop, você tem que falar de 4 elementos. Isso é a parte que eu sempre doutrina de quem fala de hip hop. A cultura hip hop é formada por 4 elementos, 4 linguagens, né? O grafite, o b-boying, que também tem as outras danças urbanas, hoje chamadas, né, mais ampliado, o DJ, que muitas vezes é esquecido e deixa de lado, e o rap. Né? O rap é a literatura, o DJ é a música, o b-boy é o corpo e o grafite é a estética. Então isso forma o hip hop. Então ninguém pratica o hip hop. O hip hop que é formado. Eu pratico um desses elementos. Entendi. E ele é formado pelos 4. E Rio Preto tem os 4. Isso que é fundamental. E de ondas em ondas, né, de tendências em tendências, um momento um elemento está mais formado que o outro, mais em evidência que o outro, mas a gente pode falar do b-boy, a cena do b-boy aqui é bastante efetiva, né? Forte, tem gerações, passando de gerações para gerações, alguns expoentes, né, desde equipes, a gente pode falar na década de 90, 2000, Supersonic B-Boys, pode falar entre meios o B-Boy Pelezinho, que se destacou. Eu fiz uma indicação a ele para um campeonato e, boom, a partir desse campeonato na Alemanha, a coisa andou bastante, evoluiu bastante. Isso da projeção. Hoje a gente pode falar da Beat Squad, né, que é um exemplo de uma crew que está já olhando para o palco, pensando em performances, não só b-boy, mas sim, o flerte do b-boy com a dança contemporânea ou com a performance. Então, no b-boy são esses nomes. B-boy Rica é um nome da ativista aqui, né, de fazer atividades, fazer ações. E aí tem gente no grafite, tem gente que fala nomes, aí começa a virar uma enciclopédia e a gente vai ficar brava comigo. Vai faltar sempre. Mas tem nos 4, o legal é isso, pesquisa que nos 4 elementos, se você se interessa por um dos 4 elementos, tem gente que pratica os 4 elementos e tem gente que vai te dar fundamentação em algum deles. Num deles e continuar. Porque tem uma coisa, se você opta pelo hip hop, tem que ter um pouquinho de ativismo aí, uma ideologia. Né? O hip hop é muito diferente do pop, por exemplo, que você não tem comprometimento com nada. Um dia você canta que ama, outro dia você não ama, ele não se compromete e o fã dele não fala, oh, ontem você amava e disse outra coisa. No pop não tem isso, no rap tem. Né? Se um rapper fala que não gosta de tal caminho político e amanhã ele sobe no palanque daquele, ele vai ser cobrado por isso. na sequência. E hoje com as redes sociais. Agora, indicar um rapper, a gente pode falar no Brasil, Racionais MCs, eu acho que sempre, ainda hoje sempre é referência total, né? Pelo que eles têm feito, pela atitude deles dentro, exatamente por seguir com todos os paradoxos, né, que eles vão ser cobrados, mas eles têm uma coerência. Isso é fundamental quando você tem uma linha ideológica. Né? Você pode ir mudando, evoluindo, claro. Você não é um radical. Você está, principalmente quando você dura, né? Estão há 30 anos aí, 25. Não é. Aliás, acho que nenhum fã quer que o cara continue o mesmo, cantando aquela né? coisa de antes. Né? O mundo mudou, São Paulo mudou, o Brasil mudou, então ele se adequa. Mas você vê que no macro, eles continuam acreditando em coisas e atitudes que eram lá de trás, as mesmas defesas, né? A base, né? A base está ali. E uma coisa que eu falo bastante também de música, de artista, é carisma.
Não adianta. Se a pessoa tem o carisma, ela cativa o público calada, né? Quando eu falo que eu gosto de alguns artistas pop, porque a pessoa, não querendo ou não, a qualidade dela é ter o carisma. Não importa se ela fica careca, pega o bebê, joga pela janela, continua tendo essa idolatria nela. Então, eles têm esse carisma. E não é aquele carisma pop, né? É um carisma de crença mesmo, de juntar pessoas, né? De agregar, né? Eles agregam para ouvi-los, né? Que é o importante. Aí comprova que o rap é literatura, né? A gente acha que rap é música. Não, muito mais importante o texto, que é envolvido pela base musical. Se você pensa o rap assim, você começa já a separar e entender como o rap de hoje está em crise, por exemplo, né? O norte-americano, a qualidade do rap hoje está triste. Ô, Johnny, já que você falou em texto, em literatura, eu vou me enveredar um pouquinho para esse caminho. De que forma a literatura influencia o seu trabalho, se é que influencia, e se você pode também, novamente, falar para a gente autores que você gosta ou gêneros e que vale a pena conferir? Influencia, né? Eu sou um tradutor. Hora ou outra eu me vejo escrevendo nas minhas obras, no texto, aquilo que é pictórico principalmente, né? Um desenho, um grafite, eu me pego escrevendo. Sempre tem uma frase junto, um texto junto. E pelo lado do designer também, como da aula de produção gráfica, a presença do tipo, né, na nossa vida. A letra está ali o tempo todo, a fonte está ali. E poder entender como elas são versáteis e como elas evoluíram na história. A letra cursiva, a letra caixa alta, caixa baixa, com serifa, sem serifa, né, como ela é marcante. Então, sim, por algum motivo o verbo... É muito presente. É presente na minha... Já tive experiências com rap, então já compus. Então, isso, sim, um momento ou outro já... Ele acompanha, até nos títulos das obras ou em vídeo, né, na produção de vídeo, acompanha, sim. E a coisa da língua, né, é a que volta para a referência. Quanto mais referência você tiver, mais caracteres ficam na sua nuvem mental, né? Ficam ocupando. São aqueles estímulos que a gente conversou, exatamente, né? Na hora Então, é primordial a referência, você tem que ler. E aí você me pergunta de leitura, eu sou mais uma pessoa de leitura expressa, que vai para as revistas, para os sites. Eu leio até romances, mas em menos. Assim, o perfil não é de ler romance atrás de romance, né? Os grandes livros. Tem os livros que vão acompanhar, acaba um, começa o outro, mas a leitura diária e expressa é o que e mais rápida, que é mais presente. E então, para quem trabalha com rua, com cidade, fundamental. Então, desde o site, do blog, assinar newsletter, é ir atrás também, que às vezes você só espera passivamente, aí a chance de você ver material com informação que não tem a ver com você ou deturpada é maior. Ou até que você receba essa informação, mas se você buscou outra, você tem o poder de comparar, né, que é o que falta às vezes. Quanto mais referência, mais você consegue analisar o que você está lendo. E referência super interessante, é uma coisa clássica, uma revista tranquila. De livros que eu estou lendo, eu gosto de biografias, assim, são saber, descobrir a coisa do mistério, né, de o que ele fez, como ele fez, né? Então a biografia do Van Gogh eu recomendo, que para mim é o meu artista, assim, eu amo o Van Gogh. Acabou de sair agora, lançou a biografia do Caravaggio, também 750 páginas que destrincha a vida dele. E tem um livrinho de arte contemporânea que chama Isso é Arte. É uma pergunta, né? Isso é arte? Ah, daquela coleção dos livrinhos. Não, é um modelo normal. Isso é arte, ele destrincha toda a arte moderna. Então é numa linguagem super... tranquila. Super casual. E é uma boa introdução, né? Porque dali você vai ver um monte de... Se você não é da área, é ótimo, porque dali você vai ver nomes, aí você vai dar Google nesses nomes. Que foi assim que eu aprendi inglês. O fascínio pelo inglês. Eu andava no meu corredor e tinha um dicionário. E a criança daquela casa desenhava no dicionário, com canetinha. Eu falei, não pode estar acontecendo isso, usando o dicionário como livro para colorir. Aí eu peguei esse dicionário para mim e era um dicionário inglês em inglês. Então, para entender cada verbete, eu tinha que ir atrás de cada palavra daquela. E assim você constrói mais intensamente, né? Talvez o fascínio da língua veio aí. E o que leva a essa pluralidade também, né? A língua me levou a alcançar... A abrir esse leque, e abrir, né? para todo lado. Assim. Falando em construção, uma palavra que você usou,
você também passa essa experiência do construir para os seus alunos? Porque você dá aula para pré-vestibular, dá aula na faculdade. Como é que é essa experiência do ensinar a construir num espaço que às vezes está esperando apenas que você replique, né? Sim, não, é refletir, criticar, então é jogar a informação e mostrar os lados e deixar que ele conecte, né? Esse é o mais importante, é sair da linha, a gente moldar da linha de produção, né? O formato de linha de produção, que só faz aquilo, compartimentado, só põe o parafuso, só põe o pneu. E se você aplicar isso para a educação, é a mesma coisa. Quem disse que todo mundo tem que estudar em salas com a mesma idade? É uma regra que disseram e ninguém, né, os anos ganharam. Mas não, você pode botar um de 6 e um de 15 e eles vão discutir sobre um assunto, cada um no seu nível cognitivo, mas é possível, né? E tem experiências, inclusive na cidade, né, de ensino assim. Então é instigar, incentivar e deixar que a pessoa conecte. Ela tem que fazer o movimento, né? Se mexer, que vai levar você a ser inventivo, criativo. Por isso é essa palavra que eu acredito. Inovador, né? E aí te leva, se você fuçar cada vez mais, a achar uma nova solução. O novo, eu costumo também brincar que não existe novo. O novo é aquilo que você não descobriu ainda quem fez, porque alguém fez. Né? O seu papel é só pegar esse daqui que fez com esse e aí fazer diferente. Né? O genial é pegar a sua influência e fazer do seu jeito, não só replicar. Eu falo para os alunos nas falas assim, roube tudo, mas não é só roubar. Se você só rouba e aplica, você está copiando. Agora, rouba, transforma e aí é seu. É mágico. Juni, nosso tempo chegou ao fim. Foi muito gostoso. Tinha muita mais coisa aqui para a gente debater, mas isso prova que o papo foi ótimo mesmo, que rendeu. Eu também fiquei muito feliz. Te agradeço imensamente a participação. Obrigado. Até uma próxima. Até a todos. Obrigadão. O Vale a Pena fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Muito obrigado por sua companhia. Até mais.